meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda quinta e todo domingo, sempre com temas criminais e às terças, histórias de arrepiar a espinha no novo quadro do canal, Terças do Terror. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! O caso de hoje, ele se passou em 1988, no Rio de Janeiro. Mas ele começou, a história toda começou em 1970, lá no Ceará. O que acontece, gente? O personagem principal dessa história, como vocês viram no título, é o Batomushi, que é um barco que, a princípio, em 1970, quando ele foi criado, ele era um barco de pesca, para 20 pessoas. Então era um barco pequeno que funcionou como um barco pesqueiro durante muitos anos. Depois, em 1976, ele foi vendido para um empresário que transformou esse barco em um mini iate. Então ele colocou ali 4 suítes e era como se fosse um hotel, um motel, ali velejando em alto mar. As pessoas andavam muito nesse barco, ele também emprestava para poder outras pessoas fazerem serviços marítimos, esse tipo de coisa. O barco, inclusive, já viajou até Salvador, então o barco funcionava ok. Em 1981, ele foi vendido para um grupo de espanhóis. Esse grupo de espanhóis, gente, eles tinham vindo, para o Brasil, ido para o Brasil, no caso, e chegando lá, eles começaram a fazer vários negócios. Eles chegaram no Brasil sem nada, mas eles foram uns ajudando os outros à medida que o outro espanhol chegava. Então aquele que já estava lá ajudava, e ele foi criando uma rede. Então era uma farmácia, eram restaurantes, eram os barcos. Então nesse conjunto todo, nesse grupo de espanhóis, chegou a ter 9 espanhóis e 1 português. Então eram 10 pessoas. Então eles tinham um restaurante que chamava Sol e Mar. Era um restaurante assim, luxuoso, a comida era muito boa, servia frutos do mar. Esse restaurante ele ficava bem em frente ao mar, então era muito aprazível ir lá, almoçar e tudo mais, o serviço de garçons, era bem chique mesmo para a época. Esse restaurante, esse grupo de espanhóis que tinha esse restaurante, eles resolveram, por que não criar também como se fossem viagens, mini viagens marítimas ali. Então eles chegaram a ter, gente, 4 barcos, 4 Batomushi. E por que o nome Batomushi? Esse nome, na verdade, é um nome francês, bateau, acho que é assim que fala, Batomushi. Bateau significa barco em francês. E mouche significa fluvial, então seriam barcos fluviais. E lá em Paris tem muito desses Batomushi, que ficam ali no Rio Sena, então transportam as pessoas, enfim. Esses Batomushi que eles criaram, que eles colocaram lá, eram sempre barcos com condições muito aquém, que eles compravam e ali eles davam uma reforma nos barcos e colocavam para fazer as viagens. Não eram viagens, gente? Eram passeios ali. Então, aquilo era um passeio muito vendável. As pessoas consumiam muito esse tipo de programação. O primeiro Batomushi, ele pegou fogo, então não existia mais. O segundo, eles acabaram vendendo porque era muito pequeno, então comportava poucas pessoas, não servia mais. Então eles tinham o Batomushi 3 e o 4. E o 4 foi esse que veio lá do Ceará. Quando eles compraram o Batomushi 4, eles fizeram algumas reformas. Lembrando que o barco tinha capacidade para 20 pessoas. Nessa reforma, eles construíram um outro andar. E esse segundo andar, ao invés de eles fazerem o chão de madeira, a base ali toda de madeira, como era original do barco, eles fizeram com um cimento que no total pesava 4 toneladas. Então assim, gente, vocês imaginam o peso disso. Sem contar que a escada reta que tinha no barco, para poder ampliar o espaço, eles tiraram essa escada e colocaram uma escada em caracol.
Então isso também dificultava para as pessoas subirem e descerem, né? Porque uma escada em caracol é muito mais complicada. Bom, eles também removeram todos os móveis fixos que tinham no barco e colocaram mesas e cadeiras, porém sem fixar, os móveis estavam completamente soltos mesmo. E tem a questão do número de salva-vidas, porque era o seguinte, eles achavam que ficava feio para a estética do barco, aqueles salva-vidas aparecendo. Então o que eles fizeram, gente? Como já havia havido furto, eles pegaram os salva-vidas, que depois foi descoberto que estavam todos vencidos, e colocaram num gradeado em cima de onde foi o buffet. Então isso ali era um local totalmente inacessível, era alto. As pessoas, claro, não iriam conseguir roubar, mas também, se precisasse, não iriam conseguir ter acesso. Então, totalmente assim, confuso, muita coisa errada dentro do barco. Em 1988, que é o ano da tragédia, parece até ironia, né, gente, do destino. Mas nesse ano, o barco Batomush 4 recebeu autorização para poder navegar em mar aberto. De 20 pessoas, que era possível, né, que comportava o barco original, passou a comportar 153 pessoas. Isso é oficial, tá, gente? Tava lá no registro que o barco comportava 153 pessoas e estava autorizado para navegação. Porém, eles faziam isso há anos. Muitos anos antes dessa autorização sair, o Batomush 4 já funcionava, já navegava em alto mar. Então, assim, meio que foi só uma autorização mesmo, mas já funcionava. Bom, esse barco, ele já tinha dado alguns sinais de que as coisas não estavam muito bem. Primeiro, porque quando ele foi comprado, ele já não foi comprado em perfeitas condições. Um lado, acho que era o lado direito, já pendia, sabe? Então já tinha essa queda. E outras coisas, parece que o barco tinha 6 furos. O peso, né, de todo aquele material que eles construíram, porque assim, gente, eles reformaram o barco e aumentaram o tamanho do barco, mas eles não pensaram na estrutura, eles não se preocuparam com isso. A questão do salva-vidas, que eles deixaram de colocar mais salva-vidas ou em locais acessíveis por conta da estética, o que é assim ridículo. A gente pensa, né, em primeiro lugar na vida das pessoas e depois vem estética. Então assim, o barco já tinha algumas complicações até o fatídico dia, que foi no dia 31 de dezembro de 1988. Foi nesse Réveillon, gente. Então o que acontece? Eles decidiram que iriam fazer, né, a ceia da virada em alto mar, com a vista para a Baía de Guanabara ali, vendo os fogos de artifício em Copacabana. Então seria uma visão linda, aquela coisa maravilhosa, os fogos, não sei quantas toneladas de fogos que seriam estourados aquela noite, e um barco muito luxuoso. Cogita-se que o ingresso, gente, para poder entrar nesse barco era cerca de $200. Então assim, não era barato, não era qualquer pessoa que podia ir. O barco tinha muitas pessoas estrangeiras, vários estrangeiros compraram ingresso, famílias inteiras, pessoas foram comemorar o aniversário nesse barco. Então era uma coisa especial. Os espanhóis então resolveram contratar uma empresa terceirizada para poder vender os ingressos para essa noite tão especial. Essa empresa era Itatiaia Turismo. O dono era o Francisco Garcia Ribeiro. Então, gente, essa empresa ficou responsável pela venda dos ingressos. Essa venda, ela era feita dentro dos restaurantes Sol e Mar. As pessoas iam lá almoçar, ficavam sabendo do evento, muitas compravam ingresso, muitas também deixaram para comprar na hora, mas fato é que existia ali uma programação. Então ia ter banda, ia ter ceia, ia ter a noite com os fogos, tudo do mais luxuoso. Então chegou o grande dia. Na noite de 31 de dezembro de 1988, as pessoas começaram a chegar no barco para poder conseguir embarcar a tempo, porque tinham 2 batons, o 3 e o 4. Então, o primeiro batom que saiu, o 3, ele lotou com 100 passageiros, e aí falaram que não tinha mais como entrar ninguém, e o barco foi. Então veio o Batomush 4. Quando o Batomush começou então a ser embarcado, os ingressos que antes
estavam sendo falados que estavam esgotados, foram vendidos muitos ingressos ali na porta, gente. As pessoas chegavam, compravam e entravam. Então, o dono da bilheteria falava, olha, esse é o último, compra correndo porque é o último. Mas depois desse, ele ainda vendeu mais 20. Depois desses 20, que eram os últimos, vendia mais 10. Então, nesse total, chegou ao que estima-se 153 pessoas, juntando com a equipe de serviço, mais todos os convidados, todos os pagantes daqueles ingressos e também os que ganharam, enfim, todo mundo ali dentro daquele barco somava 153 pessoas. E ali, gente, logo que o barco saiu, as pessoas começaram a perceber que, assim, digamos, estava super lotado. Tinha muito mais gente do que comportava, era visível. As pessoas não tinham onde sentar, então muita gente ficou em pé, porque não tinha mesa para todo mundo. Tinha um banheiro que ficava no andar de baixo. Então, todo mundo, imagina, 153 pessoas usando um banheiro numa noite de Réveillon. O serviço de garçons não conseguia chegar nas mesas direito, porque mal tinha como andar. Então, o barco estava lotado. Todo mundo feliz, todo mundo celebrando. Algumas pessoas, sim, estavam um pouco preocupadas com a lotação do barco, procuraram, assim, por salva-vidas, mas é como eu mencionei a vocês, a grade onde estavam presos os salva-vidas ficava bem em cima do buffet. Então, era muito difícil ter acesso. Bom, então beleza, o barco tinha saído na noite do dia 31, às 9 horas da noite, e era suposto ele retornar às 2 da manhã do dia 1º de janeiro de 1989. Aquele ano, gente, tinha sido um ano muito importante para o Brasil em vários aspectos. Várias coisas estavam, várias coisas importantes estavam acontecendo no mundo. E tinha muita gente que não tinha condição de ter aquele Réveillon, de ter aquela passada de ano tão maravilhosa dentro de um barco. Então aquilo ali, de fato, para a crise que o país estava passando, era uma coisa assim, nossa, uau, estou indo passar o meu Réveillon na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, dentro do batom murcho. Então era muito glamour mesmo. Quando as pessoas de fato estavam no barco e começaram a perceber que aquele balanço, da água ali normal do mar, as mesas mexiam, as bebidas caíam, não tinha mesa e cadeira para todo mundo, um monte de gente em pé, aquela desordem. Até assim, gente, quem sobreviveu disse que a comida do buffet estava horrível, o que era muito oposto ao que o restaurante oferecia, porque o restaurante Sol e Mar oferecia uma comida de muita qualidade. Então, quando você compra um ingresso dentro de um restaurante desse, que vem dos mesmos sócios do restaurante, você automaticamente imagina que a comida também que vai ser servida, ainda mais numa ceia de Réveillon, a pessoa imagina que vai ser uma coisa esplendorosa. Então assim, não, gente, foi tudo pavoroso. Bom, eles saíram, e aí logo assim no início, gente, logo que eles saíram, eles foram parados em como se fosse uma blitz marítima, digamos assim. E 2 oficiais entraram no barco e de cara eles já falaram que aquilo ali estava errado, que aquele barco não tinha a menor condição de seguir com aquele número de pessoas, que era muita gente, que a capacidade era muito maior do que o barco comportava. Então assim, na hora eles já detectaram isso. Então o dono do restaurante conversa com esse oficial. Vão ter pessoas, tá, gente, sobreviventes que contam depois que viram passando ali um bolo de dinheiro. Então, um bolo de alguma coisa. E a gente fala dinheiro, eu falo dinheiro porque é óbvio que é dinheiro, né, gente? Então, assim, teve ali sim, de fato, um suborno. E o sargento, o oficial, que antes tinha contado 143 pessoas, ele falou que iria fazer uma nova contagem. E aí, nessa nova contagem, foram catalogados ali 149 pessoas. Na contagem dele, tá, gente? E aí, do nada, sem absolutamente o barco aumentar de tamanho, de forma mágica, ou pessoas descerem, nada. Do nada, esse sargento autorizou a saída do barco, então. E aquele ali já foi o primeiro erro dos outros tantos que viriam. Porque dali em diante, gente, foi só ladeira abaixo.
Acompanhem comigo. O barco saiu com esse tanto de gente a mais, numa festa, funcionários, cadeiras, mesas, bebida, banda, tudo ali, todo aquele movimento, né? As pessoas, quando elas estão em pé num barco, ele tende a balançar muito mais, porque o movimento das pessoas, né? Hora tá aqui, hora tá ali, sem contar que por conta daquele pêndulo que o barco tinha ali, que pendia mais para um lado, eles também não fizeram a distribuição exata das pessoas. Então, assim, quantas pessoas teriam que ficar no andar de cima, quantas no de baixo, quantas para a direita e quantas para a esquerda. Porque se você sabidamente já tem ciência que aquele barco tem ali um degrau, você tem que manejar essas pessoas de modo a ficar uniforme. Mas eles também não se preocuparam com isso. Foi uma série de negligências. Tem também outra questão. Esses 2 oficiais que checaram o barco, eles não fizeram a revista obrigatória, que consiste em checar os banheiros e a casa de máquinas. O banheiro, né? Porque só tinha um banheiro. Então eles não fizeram isso, porque se eles tivessem feito, se eles tivessem descido e checado o banheiro, eles teriam percebido que ali já tinha água vindo da privada. Porque é assim que começa, sabe, gente? Quando tem uma expressão, eu não me lembro agora, quem for dessa área náutica e mexer com esse tipo de coisa vai saber, mas parece que tem um efeito que quando a água começa a entrar por todos os buracos que existem no barco, tem um nome disso, eu não sei agora, não me lembro como que chama, mas existe um nome. Que foi assim que começou, né? A água começou a vir pelo vaso, por onde tinha buraco, a água ia entrando. Só uma coisa, gente, que eu esqueci de mencionar. Quando o barco foi parado nessa blitz, ele, na verdade, ele foi parado e ele teve que voltar para Botafogo, né, para o restaurante ali, Sol e Mar, e foi ali que o dono do restaurante conversou então com o oficial e liberaram o barco. E nisso, o Batomushi 3, lembram, ele tinha saído primeiro com 100 pessoas? Ele já estava, lá na frente. Porque nisso, gente, ele saiu, imaginou que o outro fosse sair na sequência, e aconteceu essa blitz, parou tudo isso, então o Batomushi 3 já estava lá na frente. Quando o Batomushi saiu, o tempo também já não estava dos melhores, já tinha mudado. Vocês sabem como que é a noite de Réveillon. Geralmente cai uma chuvinha assim, às vezes o tempo fecha. Em alto mar, isso destaca ainda mais, né? Porque em terra firme a gente sente, mas no mar a gente sente muito mais. Então, como o tempo já tinha fechado, parece que começou a garoar, então assim, estava bem atrasado. Algumas pessoas começaram a perceber que o barco estava balançando demais, né? As mesas andando de um lado para o outro, aquela coisa. Mas, gente, era uma festa, as pessoas estavam felizes, comemorando, alegres, em família, com amigos. Então, assim, tinham crianças ali naquele barco, nem isso eles pouparam. Então, todo mundo, quem chegava para falar, eu acho que esse barco tá balançando, você não acha? O outro virava e falava, larga de ser pessimista, nossa, nada a ver. E todo mundo aqui, ó, gente. Porque também quando você tá consumindo bebida alcoólica, você perde um pouco da noção, ainda mais em alto mar, ainda mais que não era um costume de todas as pessoas que estavam ali, então você fica um pouco sem saber se é você, se é o barco, e aí tem a música, enfim, tudo aquilo te confunde muito. As pessoas estavam cantando, para vocês terem uma ideia, gente, é deplorável. As pessoas estavam cantando aquela música, se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Então essa música era a trilha sonora do barco. As pessoas cantavam e brincavam. Ninguém imaginava que aquele terror estava por vir. Bom, só que a esse ponto já tinha muita água no banheiro. O vaso estava igual um chafariz. Tudo quanto era buraco estava saindo água. A casa de máquinas, né, a sala ali das máquinas, estava também toda inundada. E uma vez que a sala de máquinas foi atingida pela água, a luz do barco caiu. Aí as pessoas já assustaram. Imagina você tá num barco, gente, comemorando a virada do ano. Tinham pessoas ali com famílias. A atriz da Globo, a Yara Amaral, né, que esse caso ficou muito conhecido, muito também por conta da Yara, porque ela era extremamente famosa na época. Eu não acompanhei, não é do meu tempo, mas assim, eu sei
do legado dela, é uma Fernanda Montenegro da vida, é uma atriz excelente. Então, assim, ela estava nesse barco com a mãe dela. Então, tinham muitas pessoas importantes ali. Mas sem luz, as pessoas começaram a se desesperar mais ainda. Alguns foram buscar por salva-vidas, aí descobriram que não tinha como, era muito difícil, alguns conseguiram pegar, esses salva-vidas estavam todos vencidos. E, gente, vocês imaginam, o barco era pequeno, não era um barco grande. Até porque a capacidade inicial dele era para 20 pessoas. Tinham 153, que foi falado, né? Porque, na verdade, até hoje não se sabe dizer quantas pessoas tinham no Batomushi 4, porque nunca houve uma lista, nada. Para entrar no barco, você apenas precisava do seu ingresso. Então não tinha uma lista com nome, com número com nada, nada. O barco, então, começou a inclinar. Então ele começou a ficar assim, gente, nessa posição, né? Ele começou a pender para um lado só e começou a inclinar. E nessa inclinação, os móveis começaram a cair, porque os móveis não eram fixos, e muitas pessoas foram atingidas por esses móveis e chegaram a perder a vida ali mesmo, antes mesmo do barco naufragar. Bom, com tudo isso, aquela confusão acontecendo, o barco virando, faltando 10 minutos para a virada do ano de 1988, às 23h50, a 20 quilômetros da praia de Copacabana, o pior aconteceu. Nesse momento, várias pessoas, né, caíram no mar e ficaram ali à própria sorte, muitos procurando por seus parentes, por amigos, por quem estavam acompanhados. Enfim, gente, foi aquele tanto de gente que cobriu o mar, e como estava todo mundo usando branco, então ficou aquele monte de pontinho branco no mar, muitas pessoas, né, procurando sobreviver, outras já tinham perdido a vida. Então, assim, um horror. Teve um pescador, gente, só uma pausa. Isso aqui é a Merlin, a minha gatinha. Ela tá aqui atrás, que ela gosta de ficar do meu lado o tempo todo. Então hoje eu coloquei ela aqui. Ternura. Bom, voltando. Teve um pescador, o nome dele é Jorge de Souza Viana, que ele viu, gente, no momento exato que aconteceu o acidente ali. Então ele estava distante, mas mesmo assim ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo, ele viu o barco virando, ele estava com a esposa e os filhos dentro do barquinho dele, que comportava no máximo 15 pessoas, mas ele não poupou esforços. Ele foi até lá e só ele, gente, só no barco dele, pequenininho, ele conseguiu resgatar 30 pessoas com vida. Então assim, realmente, se não fosse por ele, mais pessoas teriam morrido. Teve também um outro barco, na verdade um iate de luxo, que viu pessoas ao mar, várias pessoas. Na verdade o que eles estavam vendo ali, em sua maioria, eram corpos, mas ele também se propôs a ir lá ajudar. Então esse iate, né, o iate Casablanca, ele foi até lá e eles conseguiram resgatar 57 pessoas. Esses dois barcos, gente, tanto o pequenininho como o grande, se não fossem por eles, eu acredito que o número de sobreviventes seria muito menor ou talvez até nulo, porque quando os outros barcos chegaram para ajudar, parece que o Batomushi 3 foi avisado, passou por lá, mas não prestou ajuda, sendo que era da mesma empresa. Então, assim, é bastante complicado, essas pessoas ficaram ali pedindo socorro, não sei nem quanto tempo muitas delas ficaram na água, aguardando a ajuda. Foi, assim, inesperado, né, de certa forma, as pessoas nunca que imaginavam que aquilo iria acontecer. Parece que o barco já estava para ter uma vistoria em janeiro, mas eles queriam aproveitar de toda forma para ganhar dinheiro com o barco. Nem sei se o barco iria continuar sendo utilizado depois da vistoria, porque, como eu mencionei, tinham várias irregularidades. O fato é, o barco virou, as pessoas estavam na água, conseguiram ser resgatadas, né, por esses dois barcos aí, e alguns outros que chegaram, resgataram poucas pessoas, mas a verdade é que a maioria já tinha falecido. Esses sobreviventes foram levados, então, muitos para o Yacht Club, parece, porque estava ali próximo, e também outros tantos para o restaurante Sol e Mar. No restaurante, gente, também estava acontecendo uma festa de Réveillon, organizada pela mesma empresa
que tinha vendido os ingressos para a passada de ano no Batomushi. E quando as pessoas chegaram lá, então vocês imaginam, gente, você acabou de ser resgatada de alto mar, aí você chega, você no mínimo espera que tenham pessoas com cobertores para poder te receber, te levar para uma sala quentinha, te dar comida, sei lá, uma sopa, te prestar um socorro ali, não sei, até um médico para poder averiguar os sintomas vitais da pessoa, enfim, se estava tudo em ordem, mas não. Ao contrário de tudo isso, o que eles tiveram foi uma recepção pavorosa. Eles não queriam que os sobreviventes entrassem pela porta principal do restaurante, então eles fecharam essas portas porque eles diziam que ia enfeiar a festa, né, que as pessoas estavam ali se divertindo e não podiam. Imagina, ver aquele tanto de gente, porque as pessoas, gente, chegaram muitas, né, só com a roupa de baixo mesmo, sem camisa, molhadas, todas destruídas, arrasadas. Esse era o cenário. Então não podia enfeiar o cenário da festa que estava rolando lá. Então colocaram essas pessoas quase que assim para fora, deixaram elas num outro espaço, não prestaram assistência nenhuma, em nenhum momento, foi uma negligência, assim, do início ao fim. Parece que eles estavam pedindo esmola, mesmo que estivessem, a gente não trata um ser humano desse jeito. Mas a questão é, parece que eles estavam ali porque precisavam estar ali. E na verdade, eles estavam ali porque eles tinham comprado um ingresso carérrimo para ir num barco que era suposto ser luxuoso e seguro. E, na verdade, além de terem passado por tudo aquilo, ainda foram recebidos de uma forma totalmente hostil. Resumindo, as pessoas ficaram ali sem saber o que fazer, sem assistência, sem nada. Algumas que tinham ido de carro até o restaurante para poder embarcar no Batomushi, foram, né, tentar voltar para o carro, para poder pegar o carro, para ir para casa. Mas vocês acreditam que os seguranças, gente, eles estavam cobrando o estacionamento? Como assim? Não tinha sobrado nada. As poucas pessoas que tinham algumas coisas nos bolsos, estava tudo destruído, tudo molhado. Elas ficaram no mar muito tempo até ser resgatadas. Então, assim, sem comentários. É de uma tristeza, de uma desumanidade absurda. Em novembro de 1990, acontece então o primeiro julgamento, porque teve um segundo. Nesse primeiro julgamento, para espanto da nação, todos foram inocentados. Gente, todos. Os donos do restaurante, então assim, aqueles 9 espanhóis, mais o português, os donos da agência de turismo. Então todas as pessoas envolvidas foram inocentadas. O juiz considerou que, na verdade, os únicos culpados eram o engenheiro e o comandante do barco. Só que eles estavam mortos, gente. Como que você culpa uma pessoa que não está nem viva para poder se defender, para poder entrar com recurso, para nada? Bom, as pessoas pediam, pelo amor de Deus, justiça, aquilo precisava de ter alguma justiça, alguma punição. Pessoas tinham morrido, sabe, de uma forma horrível, por conta de corrupção e também de negligência. Os 2 militares que checaram o barco, eles foram condenados a 1 ano de reclusão. Era absurdo atrás de absurdo. Então, em 1993, teve um segundo julgamento. E 3 responsáveis, o Álvaro da Costa, o Avelino Rivera e Faustino Vidal, sendo um português e 2 espanhóis, foram considerados culpados e condenados a 4 anos de reclusão em regime semiaberto. Ou seja, gente, eles só dormiam na prisão. E aí, né, gente, nessa malemolência, eles acabaram fugindo do país no ano seguinte. Muitas pessoas entraram com um pedido de indenização e ganharam, mas a verdade é que nunca receberam 1 centavo por isso. Nunca, ninguém nunca foi indenizado por essa barbaridade. No dia 17 de janeiro, o Batomushi 4 foi tirado do mar, levado para um pier e ali ele sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu, desapareceu. Até hoje, ninguém soube dizer quantas pessoas de fato embarcaram no Batomushi 4 naquela noite do dia 31 de dezembro de 1988. Ninguém nunca recebeu uma indenização até hoje
E os únicos punidos de verdade, né, gente, foram as vítimas. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que é de extrema importância. Tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, então não percam. Redes sociais, para quem quiser me seguir por lá. Comenta muito aqui embaixo para engajar. E a gente se vê então num próximo vídeo.